né, no Atos, livro de Atos, capítulo 16. No versículo 16 diz assim: certo dia, quando estávamos indo para a oração, veio ao nosso encontro uma escrava, uma moça, possuída por espírito de adivinhação do futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com isso. A moça nos seguia, gritando assim: esses homens são os servos de Deus Altíssimo que anuncia a salvação. E ela fez isso muitos dias. Por isso, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. No versículo 19, diz assim: quando os donos da moça viram que não ia poder mais ganhar dinheiro com ela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades, e eles apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes judeus estão provocando desordem na cidade, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Irmãos, o evangelho, quando nós estamos pregando o evangelho vai impactar no indivíduo e na sociedade. O evangelho tem que fazer esse efeito. Muitas vezes ele vai contra interesses de muitas pessoas e até de pessoas poderosas. Em primeiro lugar, Paulo libertou em nome de Jesus uma jovem do espírito de adivinhação. Ao mesmo tempo, ela libertou essa jovem que era escrava de um explorador que explorava essa criança, essa menina. E o evangelho também tem que ter esse efeito na sociedade, de acabar com a escravidão. E a exploração da vulnerabilidade e exortação, né, pela exploração pelo misticismo. Então, a igreja também tem que estar influenciando a sociedade de tal forma que combata a exploração da vulnerabilidade. Então, pessoas que exploram, pessoas que estão doentes, dizendo, levando promessas de cura, levando promessas de libertação, explorando as pessoas, tirando o dinheiro deles. E nós precisamos tomar muito cuidado na hora de nós pregarmos o evangelho para não cair, não incorrer nesses erros. No versículo 22 diz assim: então aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, e as autoridades mandaram que tirassem as roupas dele e surrassem com varas. No versículo 23 diz assim: depois de baterem muito neles, jogaram na cadeia e entregaram ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. No versículo 24, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele com 2 blocos de madeira. Sabe aquelas madeiras que tem furos e prende a perna, igual na escravidão do Brasil? Então, mandaram prender Paulo e Silas naquela cela. Mas chegando no versículo 25, diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hino a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, as portas abriram e as correntes se arrebentaram. E o carcereiro acordou quando viu os portões e as cadeias estavam abertas, pensou que o prisioneiro tinha fugido. Então puxou a espada para se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Estamos todos aqui.
E aí o carcereiro entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Para sermos missionários, não basta conhecer a palavra, não basta ser eloquente, não basta saber abordar as pessoas. Mas para ser um missionário de verdade, tem que ser igual Paulo e Silas, um modelo de pessoas que eram convertidas de verdade. Mesmo diante do milagre, do terremoto, que libertaram eles, quebrando as cadeias, a porta da cadeia, da prisão, da cela, eles não tiraram a vantagem do milagre, eles não fugiram. E ainda Paulo e Silas salvam o carcereiro que estava para se matar. Não levou em consideração nenhuma raiva, não carregava dentro de si nenhum ódio por um ego machucado, ferido, mas muito pelo contrário. Ele compadeceu-se com aquele carcereiro e ele ajuda o carcereiro, salva o carcereiro e ajuda ainda outros prisioneiros no caos do terremoto. Ao contrário das autoridades romanas da cidade ali, que Tiatira, né? Que tiraram vantagem da sua autoridade e chicotearam e prenderam Paulo e Silas na prisão contra a lei arbitrariamente. Mesmo assim, partiram aceitando o pedido de desculpa daquela autoridade corrupta. No versículo 33 diz assim: quando amanheceu, as autoridades romanas deram ordem para o carcereiro que soltasse, que fosse solto. Então o carcereiro disse ao Paulo: pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadão romano e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E embora querem nos mandarem agora soltar assim em segredo, isso não pode acontecer. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo, versículo 39, e foram lhe pedir desculpas, então tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. No versículo 30 diz assim: levou os dois para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Versículo 32. Daí eles anunciaram o evangelho ao carcereiro e à família dele. 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando o ferimento da surra que havia levado, e logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. E em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhe deu comida. O carcereiro e a sua família ficaram cheios de alegria, porque agora cria em Deus. Enquanto nós buscamos o poder de Deus, oramos, jejuamos e fazemos tantas outras promessas com Deus para conseguir autoridade, conseguir poder, Paulo, simplesmente o seu poder, a sua unção de Paulo e Silas, era a humildade de quem tinha abandonado o ego para seguir a Jesus, e eles estavam incorporando o próprio Espírito Santo de Deus. Aqueles carcereiros viram essa humildade, viram essa unção, viram esse amor de Cristo nesses missionários que se renderam aos pés dele, que aqueles homens que deveriam, com o poder de Deus, se vingar daquele carcereiro, muito pelo contrário, eles amaram o carcereiro, e o carcereiro ficou tão impactado com essa virtude, com esse amor, que levou os dois
e perguntou que ele poderia para ser salvo por Jesus, por ser salvo, perdão. E simplesmente deram testemunho da vida deles, que bastava aceitar Jesus Cristo, que seria salvo ele e a casa dele. Daí eles anunciaram o evangelho ao carcereiro, e os carcereiros foram batizados. No versículo 40, Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. E ali encontraram com os irmãos e animaram a todos, e depois eles partiram. Paulo e Silas deixam para trás uma igreja em Tiatira, com a Lídia, aquele grupo de mulheres que convidou Paulo para ir na casa delas, para pregar a palavra, mais o carcereiro e a família que foram batizados pela dupla de missionários. E essa missão tinha tudo para dar errado. Aquela endemoniada atrapalhando, a perseguição e a prisão, mas no testemunho dos missionários, no comportamento deles, no testemunho deles de amor, vai ser revelado no momento de crise, onde tudo poderia dar certo. Foi aquela crise que dá oportunidade do carcereiro enxergar quem era os verdadeiros servos de Deus, e ele se converteu. Esta é a lição que eu deixo para nós. Que antes de sermos missionários, antes de aprender técnicas de abordar, primeiro precisamos viver Jesus Cristo. Assim como Jesus ensinou, assim como Estevão viu em Jesus o amor, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também vai repetir a mesma palavra de Jesus: Pai, não impute seus pecados sobre eles. E Paulo, por sua vez, ouviu Estevão. E Paulo agora vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A identidade em Cristo é ser igual a Cristo. A palavra cristão significa ser pequenos cristos. Por isso que nós encorajemos que antes de sermos missionários, antes de sermos pregadores da palavra, nós temos que nos convertermos, nós temos que viver, nós temos que encarnar Jesus Cristo e assim tornarmos pessoas cheias do Espírito Santo. Deus abençoe. Né? Alguém quer falar? Vocês estão me ouvindo? Alô, estão ouvindo? Tá ouvindo aí, pastor? Estou ouvindo. Tá Amém? bom. Então, Deixa eu só fazer um comentário aqui de uma postagem que até foi a Dani que fez lá no grupo oficial da igreja, né? Que eu acho que é bastante interessante, né? Que às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor e fazer, e fazer, e fazer, e simplesmente fazer, isso não leva assim, não leva a nada. Por quê? Porque primeiro, né, nós como cristãos, né, como evangélicos, nós somos chamados primeiro para a salvação. Esse é o nosso principal chamado, o primeiro chamado. A Dani postou isso lá no grupo lá. Então, o nosso primeiro chamado é para a salvação. Primeiro, nós temos que ser salvos, aceitar Jesus como nosso Salvador, nos entregarmos para Ele, né? E depois disso vem a segunda, tipo um segundo chamado, que é o chamado para santificação. Então, uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, agora você tem que se santificar, não é? Antes de fazer qualquer obra,
você primeiro tem que aceitar o seu chamado e depois se santificar. Aí depois sim, quando você estiver convertido de quem realmente você é, para que você está, né? Para quem você vai trabalhar, para o propósito, né, do seu trabalho, aí sim você vai colocar o seu trabalho em Deus em prática, né? No caso, a missão, né? Então, se você tem um chamado para a missão, primeiro, né? A gente primeiro precisa entender essa questão. Será que é o que o senhor acabou de falar? Será que eu estou convertido, né, ao Senhor? Porque isso é santificação. Nós temos que nos santificar, estarmos na presença de Deus realmente, como tem que ser, para depois a gente querer fazer a obra de Deus. Porque nessas condições, se a gente fizer a obra de Deus, né, uma vez que a gente entendeu o nosso chamado, né, uma vez que a gente entendeu a nossa conversão, uma vez que a gente entendeu o propósito que nós estamos aqui nessa terra, aí sim nós vamos pegar, colocar a nossa vida, né, à disposição do Evangelho, à disposição do Espírito Santo para o trabalho do Senhor. Aí Deus vai, com certeza, abençoar aquele trabalho, ele vai estar à frente, ele vai colocar as palavras na nossa boca, ele vai nos direcionar para aquilo que a gente tem que fazer, e aí nós vamos conseguir fazer a obra do Senhor. Não é isso que o senhor acha? É isso mesmo. É, o evangelismo, né, tem que ser uma coisa espontânea, né? Não precisa de planejamento, não precisa, porque o próprio Jesus fala assim: eis que farei lembrar todas as coisas que vos tenho dito, né? Se nós não estudamos a palavra de Deus, nós vamos lembrar o quê, né? Lembrar é trazer à memória aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, né? Aquilo que nós falamos. Então, nós precisamos, não tem como fugir da leitura da palavra, da oração e da santificação. E a santificação, nós crentes temos que tomar cuidado que não é eleger 3 tipos de pecado e falar que eu não fumo, não bebo, não prostituo, que ele está santificado, né? Mas santificação é ser cópia de Jesus. A santificação é aprender a amar os pecadores, né? Então, toda marca, Jesus amou os seus pecadores, Jesus amou até os seus assassinos, Estevão amou os pecadores até amar o seu assassino. Paulo também, Paulo e Silas também amou seus algozes até o ponto de salvar o carcereiro que era seu inimigo, né? E assim, o carcereiro vendo aquele amor, ele vai se converter. Então, o nosso maior evangelismo é quando as pessoas enxergam o amor de Deus em nós, a misericórdia de Deus em nós. E o que você falou está corretíssimo, o que a Daniela postou está corretíssimo. Tem que começar em nós, né? A mudança começa em nós. Através da mudança de uma pessoa que começa a repercutir nas outras pessoas que querem ser iguais, porque vê nele a virtude de Deus e assim começa o avivamento dentro da igreja. Assim como naquele evangelismo que Daniela mesmo deu testemunho na igreja, em que o diabo se manifestou, né, ali já começou o avivamento de algumas crianças que jamais viram aquilo, já começou a ter experiência que eles nunca vão esquecer na vida deles. Vamos lá, gente, vamos falar aí para a gente não ficar no monólogo, né? Trocar ideias, dando opiniões, falando seus pontos de vista, fazendo sua pergunta. Então, já que ninguém quer falar nada, eu vou falar aqui, né? A experiência que eu tenho mais, assim, de evangelismo é lá na casa, né? Na casa de recuperação. Então, as pessoas vêm desacreditadas,
não crendo mais em nada, mesmo dizendo ser crentes, né? E lugar que eles sofreram mais rejeição, né? E até compreensível isso, né? Foi na igreja, né? Porque a igreja nunca vai admitir o uso de drogas. Então, eles se sentem muito mais rejeitados pela igreja. Então, eles chegam lá não acreditando mais em nada, não acredita mais no amor, né? Eles acham até, inclusive, que quando eles se internam lá, muitas vezes a pressão da família e para satisfazer o desejo da família, com dor na consciência, eles vão lá e se internam. Mas levam algum tempo para a gente demonstrar o amor por aquelas vidas, que nós estamos realmente preocupados com a libertação deles. Até que eles não se convencem disso, né? Através do nosso testemunho, né? Porque quando o que fala, o discurso é diferente da atitude, né? Todo mundo percebe, né? As pessoas só prometem e não cumprem, então fica desacreditado. Então nós precisamos só vamos começar a recuperar. A recuperação só começa quando nós conquistamos a confiança em que possamos testemunhar entre o discurso e a atitude sejam verdadeiras, estejam combinadas. Então, quem quer ser um evangelista na sua escola, no seu trabalho, então tem que mostrar-se pessoas diferentes, pessoas que amam. Quando você está evangelizando uma pessoa, ame aquela pessoa. Ouça as queixas dela, sem ficar escandalizado. Ouve os pecados dela, né? E ame aquela vida. Quando você começar a amar aquela vida, você vai ver resultado nela. E muitas vezes nós queremos ensinar, dar lição de moral, ensinar o que é certo e errado. O que é certo e errado todo mundo já sabe, está cansado, e ela também quer se livrar do que é errado, mas ela é escrava do erro. Então, quando você vem com uma palavra diferente, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, você vai ver que você está fazendo exatamente como Cristo fazia com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com o cobrador de impostos, com tantos pecadores que ele convivia naquela época. Nós somos diferenciados. Nós temos que amar os bandidos, as prostitutas, as pessoas desclassificadas, as pessoas sem reputação. Nós temos que amar com o amor de Jesus. Amém? Amém. Qual que é a experiência de vocês na evangelização? Alguém está tendo alguma experiência com alguma pessoa? Várias. Você está com dificuldade de conquistar essa pessoa? Sim, Né? também. Isso. Uma das coisas que mais conquista as pessoas é oferecer a outra face. Sim, o amor constrange, né? Isso, quando nós crentes temos rótulo de ser moralistas, de falar a verdade, né? De dar lição de moral, né? Então, quando você chega com a palavra de compreensão, escuta aquela pessoa sem fazer nenhuma observação, você vai surpreendê-lo, né? É uma coisa que ele não esperava. Ele estava até armado com você para dar resposta daquilo que você ia falar de Jesus, do diabo, dessas coisas. E quando você consegue amá-lo, é a mesma coisa que você está dando outra face, e aquela pessoa vai se surpreender, você vai desarmar e você vai constrangê-la de tal forma que ela vai falar assim: eu nunca fui acolhida, nunca fui compreendida como você está fazendo comigo agora. É verdade. E é muito
bacana isso, porque hoje a gente está vivendo, acredito, num período que vai estar ficando cada vez mais de pregar o evangelho, na verdade, né? A gente vê aí essa questão da perseguição, da política, então a gente vê que cada dia mais, e a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, não só de crentes, mas das pessoas mesmo, né? Pai vai virar contra filho, filho contra pai, aquela coisa toda, né? Então, assim, a gente realmente tem que estar conectado com o Senhor, pedindo estratégias de Deus, né? Assim, no sentido de a palavra não muda. A palavra jamais vai mudar. Os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais vai mudar. Mas o que muda, talvez, são as estratégias de evangelismo do que há 20, 30 anos atrás, né? Por exemplo, nós estamos pregando a mesma palavra do tempo de Paulo, né, no tempo de Jesus, né? Então, essa palavra que nós estamos lendo hoje, ela é viva e eficaz nos dias de hoje. E hoje, como a família está sendo desmantelada, é difícil você ter uma família que que o pai é o mesmo pai, ou já está no segundo, terceiro casamento, é relacionamento de um, relacionamento de outro, e às vezes nem sempre o pai é o pai legítimo, né? Então, e a família também não tem mais aquele tempo que a mãe e pai têm que trabalhar, não tem afeto dentro de casa. Então, a igreja é uma grande oportunidade de oferecer esse amor, esse afeto que eles não têm dentro das suas próprias casas. Nós vemos hoje adolescentes já pensando em suicídio, né? Nós vemos adolescentes sofrendo no momento de maior carência afetiva, no momento da formação da sua personalidade. Ela vivendo essa carência, provavelmente vai se tornar adulto com problemas emocionais, com caráter deformado. Infelizmente, vão viver para sofrer. E nós que conhecemos a verdade, que nós que conhecemos o amor de Deus, nós temos que suprir essa lacuna, suprir esse vácuo, esse vazio que existe no mundo de hoje. Né? Que Deus abençoe e dê essa unção de amor, de compreensão, né? Que nós possamos fazer essa missão que Deus coloca em nossas vidas. Esses dias, um rapaz fugiu 3 vezes de lá. E a família, a igreja, insistiu para que ele voltasse, né? E nós aceitamos ele pela 3ª vez. Quando chegou na 3ª vez, eu fiquei em dúvida se eu aceitaria ou não, porque aquilo já estava virando. Eu pensei que aquilo já iria tirar a organização da casa. Mas chegou no momento em que Deus falou ou da organização da casa ou amor àquela vida, né? Que nós tínhamos que investir o quanto pudesse, até engolindo, né, a nossa racionalidade, o nosso ego, né? E, de fato, está surtindo efeito, que ele está permanecendo agora, e é uma pessoa que está muito interessado agora na palavra de Deus, nós precisamos de ter uma paciência para que ele enxergue, para que ele possa visualizar, sentir na pele o amor de Deus através das nossas vidas, né? Então, por isso que a gente está falando que isso é eficaz, então, que nós precisamos de ter muita, como diz a palavra de Deus lá em Coríntios capítulo 13, né? O amor é paciente, né? Precisamos ter muita paciência, cultivar essa paciência. Vamos lá, gente que diz que tem dificuldade, né, de evangelizar, né? E
E a dificuldade maior é essa, que nós queremos ensinar para ela o que é certo, o que é errado, né? Mas nós temos que mostrar, é único e exclusivamente o amor que Deus tem por essas vidas, não importando a situação em que ela está vivendo. Outra coisa também, né, que eu vejo nessa lição que nós estudamos hoje, eu já vou repetir, né, que Paulo e Silas estavam numa circunstância de endemoniada, de perseguição, de estar incomodando o interesse daquelas pessoas que estavam ganhando dinheiro, né, subvertendo a ordem daquela cidade, né, libertando a escrava, dificultando o patrão, sofrendo aquela perseguição todo, preso, açoitado. Eles conseguem virar, né, a situação, virar o jogo, único e exclusivamente porque eles eram cristãos de verdade, porque quando eles estavam na pior, quando estavam presos, com os pés presos, com corrente, ele podia dizer assim, poxa vida, Deus, eu estou te servindo, o que eu estou fazendo aqui preso, nessa masmorra fedorenta, que fazem necessidade ali dentro, fedido, cheio de mofo, né? Insalubre, escuro. O que eu estou fazendo aqui, oh Deus? Não mereço isso. Mas eles dois estavam louvando a Deus e os outros prisioneiros escutando o louvor deles. Foi o momento que eles não estavam abandonados por Deus na hora que aconteceu o terremoto. Na hora que aconteceu o terremoto, quando eles viram que Deus estava do lado deles, eles poderiam tirar o proveito dessa autoridade e mandar os seus inimigos para o inferno. Mas muito pelo contrário, ele ajudou, salvou. E eu tenho certeza que a Bíblia não fala, mas que muitos daqueles prisioneiros que estavam junto com eles, ouvindo aquele hino, mesmo sem entender, mas eles entenderam o amor daqueles dois, que não só ajudou o carcereiro, mas ajudou todos aqueles que estavam presos no terremoto, nos escombros do terremoto. Ali, o Espírito de Deus, ali, Jesus Cristo, foi exaltado, foi proclamado e foi visto e compreendido por muitas pessoas que estavam sofrendo nas trevas. E nós também possamos tomar proveito de todas as crises nas nossas próprias vidas, mostrando como é que nós somos resilientes e portamos diante das dificuldades, das incertezas, pela fé, pelo amor, pela resiliência em Jesus Cristo. Que Deus possa capacitar a cada um de vocês de orar nesses momentos de crise, que é ali que você vai ver a manifestação do poder do terremoto de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe Amém. vocês. Então, eu gostaria de orar por todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por crise, por momento. Esta é a grande oportunidade, que quando nós estamos em crise, muitas pessoas estão observando o nosso comportamento. Se a pessoa desistiu de Jesus no momento de crise, muitos deles vão falar, ele não era convertido mesmo, ele não tinha experiência com Deus. Mas aqueles que resistem todas as provações, enquanto você se sente derrotado, mas se mantém firme na sua convicção em Deus, muitas pessoas estão observando. Nós não admiramos aquelas pessoas que estão felizes na riqueza sem problema, mas nós admiramos aquelas pessoas que mantêm a dignidade de um cristão no momento da crise. Esses são nossos verdadeiros heróis, esses são as pessoas que nós queremos imitar, esses são as pessoas que nós louvamos a Deus
Essas são as pessoas que nos inspiram, e nessas pessoas que nós vemos o poder, a glória de Deus. Amém? Senhor Jesus, não sabemos, ó Deus, qual a dificuldade que cada um está passando, qual é a crise que cada um está passando. Mas é uma grande oportunidade que nós temos, ó Deus, de nós ter uma experiência com o Senhor. A experiência do terremoto, que vai não só abalar a minha vida, mas vai abalar de todos que nos cercam, todos que estão envolvidos conosco. Por isso, que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, que a compreensão de Deus esteja sobre cada mente, e que o amor de Deus, que excede toda a compreensão, o amor de Deus, que é imensurável, esteja sobre cada vida que está conosco, e que cada vida que está com você possa ser afetado diante do seu poder e da sua unção, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.